Uma ONG criada na cidade de Franca, interior de São Paulo, busca diariamente combater a desigualdade social na vida de mulheres e crianças. Fernanda sempre realizou trabalhos sociais com crianças carentes. Fundou a ONG ao perceber a necessidade de apoiar mães em situações vulneráveis em Franca. Bom, então, quando eu sou de São Paulo, quando eu cheguei, eu sempre fiz ações sociais com crianças em São Paulo, frequentava abrigo, fazia a cesta de Natal para elas. E aí, quando eu mudei para Franca, eu falei, e agora, né? Eu não conhecia ninguém. E aí, no mesmo ano, eu acho que eu cheguei aqui em maio, mais ou menos, eu recebi no final do ano uma cartinha de Papai Noel de uma mãe solo com 5 filhos. E ela morava numa fábrica abandonada. E aí eu olhei e falei, deixa eu ir lá ver se realmente é. E ela pedia cesta básica, né? Aí quando eu cheguei lá, ela tinha dos filhos dela eram 2 menininhos pequenininhos. Da mesma idade dos meus, eu tenho mais um moreninho, mais um lourinho, e era igualzinho. E aí, assim, na hora a gente criou uma conexão assim, e aí eu forneci cesta para ela, e dela fui conhecendo outras, porque às vezes ela ganhava algumas coisas a mais. E aí ela falou assim, isso aqui eu vou dar para outra pessoa. Eu falei, como que você vai dar outra pessoa? Você nem tem. Ela pegou e falou assim, não, é porque tem umas pessoas que precisam também. E aí eu fui conhecendo essas outras pessoas. E aí em 2018, como eu sempre estava envolvida com os filhos dela, eu fui conhecendo outros, trabalhava com criança, eu recebi a notícia da Maria de Lourdes, que estava para perder a guarda dos netos, por conta da casa dela, né, que estava bem debilitada, não tinha porta, não tinha janela, né. E aí quando eu cheguei lá, tinha o pessoal que também estava ali, e o pessoal falou que ia tentar fazer uma reforma. Aí a gente se juntou, né, e acabou reformando a casa dela. Esse pessoal fez bastante movimentação. E aí eles fizeram e foram embora e a gente continuou, né. E aí eu ia lá, pegava os netos dela, levava a passear, levava para shopping, juntava sempre as crianças no meu carro e levava, né. E aí eu fui conhecendo, só que em 2018 mesmo, quando eu conheci ela, e nesse mesmo ano, como eu trabalhava com sapato, um dos meus clientes falou, você faz bota? Eu falei, faço, só que era um bottom de flor, porque eu fazia sapato para uniforme, né? Ele queria um bottom de flor para compor o uniforme no Dia das Mães. E aí eu olhei, ele mostrou na tela, era um bottom de flor, e eu lembrei de uma artesã aqui da cidade que eu conheci, no Shopping do Calçado, lembrei dos resíduos e das mães das crianças. E aí eu falei, eu faço. Ele falou, você faz? Eu falei, faço. E aí eu fui nessa artesã e aí eu falei assim, dona Zilda, eu preciso que você faça uma flor para mim. Ela falou, vem cá. E aí ela abriu a gaveta e era a faca exatamente no mesmo formato da flor. E ela falou, uma moça da Espanha veio aqui e nunca mais voltou. E eu nunca usei essa faca. Aí eu fiz a florzinha, mostrei pro cliente, aí ele fechou 1000 florzinhas. Eu falei, 1000? E aí eu fiz com as mães das crianças, falei, olha, dá para você a gente fazer essa florzinha e tal. E aí gerou uma renda para elas de 600 a 800 reais em 3 dias. E aí quando uma delas pegou esse dinheiro, ela falou assim, agora eu vou pagar o exame da minha filha, que está com nódulo do seio de 15 anos, que já está na fila do SUS há muito tempo. E aí aquilo mexeu muito comigo, eu falei, uau, isso aqui dá para fazer uma transformação, né? E aí a gente peguei aquelas florzinhas, daquelas a gente foi fazendo guirlanda, a gente foi fazendo tiara, fomos fazendo presilha e vendendo para amigos conhecidos em feirinhas da cidade, né? E aí isso foi gerando renda extra para elas. E aí em um certo momento eu falei, gente, mas por que eu tô com essas mulheres todas? Eu queria trabalhar com as crianças, né? E aí eu encontrei uma amiga minha, ela falou, faz a pergunta antes de dormir. Eu falei, não, ela é consultora, né? Eu falei, não, mas eu queria entender o que é esse projeto e tal. E ela falou, não, faz a pergunta e vai dormir. E aí eu acordei com a frase, quando mães florescem, sementes de amor são plantadas, que é essa que a gente estampa aqui. E aí eu entendi do propósito do projeto, que era pra gente trabalhar as mães, a gente trabalha as crianças também. E aí a gente começa a estruturar esse projeto para a gente entender qual que é o formato dele. Então, quando a gente vai na casa dessas mulheres, é como se fosse um apoio emocional, porque a gente escuta as histórias delas, né? E a gente fornecia a cesta básica, né? Então, a gente coloca esse pilar de apoio emocional. Depois a gente foi aperfeiçoando mais, fazendo rodas entre elas, né? Quando a Sandra Sofia chega, ela já fazia esse trabalho com rodas, então ela soma com a gente e faz esse trabalho de rodas também.
A gente resgata os saberes artesanais que ela já tem aqui da cidade, que muitas delas costuraram muito tempo sapato, então a gente resgata essa costura artesanal, mas de forma valorizada, né? E a gente ensina outros saberes, bordado, macramê, tudo que os produtos nossos comportam, né, os produtos, a gente vai ensinando elas. Com a ideia de que elas possam ter mais capacidade, né, fortalecer o potencial que elas já têm, que muitas vezes elas mesmas conhecem, né? E, por fim, para gerar renda para elas e elas possam fazer esse serviço em casa. E aí, durante o tempo, a gente estruturou isso como um projeto e conseguimos legalizar. Em 2022, finalzinho de 2022, a gente conseguiu legalizar e constituir a ONG. Então, hoje nós somos uma ONG, sem fins lucrativos. E aí a gente começou a fortalecer, a trabalhar mais os nossos produtos, né? Então a gente começou a melhorar, chamamos estilista, chamamos designer, tudo voluntário que foi ajudando a gente, né? A ter um produto que não as pessoas comprassem só por querer ajudar, mas que elas pudessem comprar mesmo porque elas gostavam, né? Então a gente foi melhorando os produtos e sempre feito com materiais, com resíduos de couro que são excedentes da indústria calçadista aqui de Franca e com materiais de baixo impacto ambiental, né? A gente foi aumentando nossa linha, então a gente tem hoje home spray, velas aromatizantes, tudo feito com materiais naturais também, tudo feito por elas, a gente foi capacitando elas fazendo. A gente tem nossa linha de produtos com costura tradicional mesmo, que são ecobags, aventais. Agora a gente está entrando com a linha de camisetas para uniformes também, que a gente já tem atendido algumas empresas. E com isso a gente vai desenvolvendo uma cadeia produtiva social externo, né? A gente tem um ateliê hoje aqui que é interno, que o que é feito com cola é tudo aqui internamente, os primeiros produtos é feito aqui. E aí os produtos que são artesanais, que não precisam de cola, que são costura, né, é feito pelas essas mulheres lá fora. Pelas mães, nas suas próprias casas, para que elas possam ficar com seus filhos também e ter essa renda extra. E pelas algumas mulheres que já têm esse ofício, que nem hoje a gente trabalha em parceria com a Casa Sandríssima, que faz a costura dos nossos produtos. E a gente foi desenvolvendo essa cadeia produtiva social. E aí a gente entende que, assim, hoje a questão da geração de renda ela é muito importante, porque nesse processo do trabalho social que a gente sempre fez com as crianças e com as mulheres, o maior desafio delas é a questão o emocional e a autonomia financeira, né? Muitas delas são dependentes tanto assim do sistema de assistencialismo, né? E que é super importante, a gente acha que tem que manter, mas existe, às vezes não consegue, né, avançar um pouco mais. E a questão também, muitas delas dependem de parceiros, né? E financeiro, emocionalmente, é onde acontece as violências contra elas e as crianças também. E a gente entendeu a importância de fortalecer esse trabalho, de fortalecer elas e fortalecer essa questão dessa autonomia financeira também. E aí, com o tempo, com os nossos produtos, a gente tinha algumas empresas da cidade começou a conhecer o nosso trabalho e começou a pedir brindes corporativos, que para nós isso foi muito interessante também. Então hoje a gente tem, além dos nossos produtos artesanais, que são presentes, né, afetivos, chaveiros, home spray, vela, ecobag, avental, a gente tem uma linha também hoje de brindes corporativos. Então a gente já fizemos para algumas empresas aqui da cidade, tipo Toy Joyce, Shelter, Lab Center, né, fizemos para a Associação Flor da Vida agora também camisetas. Então, a gente faz desde chaveiros, faz kit de Dia das Mães, kits do Dia da Mulher, para professores, né? E a gente vai desenvolvendo tudo personalizado. E aí chegou um momento que a gente tinha esses produtos artesanais nós somos da cidade de Sapato, né? A gente fica em cima de uma fábrica. E aí a gente resolveu fazer uma linha de sandálias. Aí a gente se entendeu com uma marca social. E não como uma marca de moda que está dentro de padrões estéticos, né? Padrões de tendências. E aí a gente resolveu fazer a nossa última campanha com as nossas próprias artesãs, em uma homenagem a elas, que as sandálias têm uma homenagem a elas. E com um recurso que a gente tinha ganhado de uma entrevista que a gente deu para uma marca de São Paulo, a gente conversou com uma produtora que falou assim, eu quero fazer esse trabalho para vocês, né? Ela super apoia a gente, só que algum custos eu não consigo tirar, né? E aí com esse recurso a gente conseguiu fazer esse investimento nessa campanha. E hoje é o trabalho que a gente está fortalecendo mais, que é a venda dos nossos produtos, que é o que a gente precisa, né? Hoje a gente estruturou a parte social, a gente estruturou a parte da capacitação das mulheres, do atendimento às mulheres, né? A gente tem a distribuição da cesta básica também.
E aí agora a gente precisa levar isso para o mundo, né? Então a gente conseguiu um apoio de um site, estamos conseguindo outras pessoas voluntárias que estão nos apoiando, porque a gente ainda não vende o suficiente para ter a receita para que a gente possa arcar com os nossos custos. A gente tem apoio de pessoas que nos ajudam mensalmente, um com 20, outro com 30, 50, né? E isso nos ajuda a manter as nossas artesãs, é bem importante. Mas a gente precisa vender, porque não só a gente precisa, a gente tem entrar recursos para as nossas despesas mesmo, mas porque a gente precisa vender para gerar renda, né? Esse é o nosso principal objetivo. E através das vendas dos produtos, a gente consegue reinvestir nas nossas ações sociais, porque parte dele é revertido para isso, que é o que a gente faz nas comunidades com as crianças. E aí as crianças retornam por projetos, a gente sempre fez, mas com mais sentido, porque do que realmente as mães florescem, a gente investe em ações que oficinas de artes, cultura, agora a gente quer entrar com dança também para o ano que vem, então há 3 anos a gente está lá no condomínio em parceria com o pessoal lá do Campo Belo, aqui de Franca, condomínio Bernardino Pucci, que nos abriu a porta, a comunidade para a gente poder trabalhar. E a gente apoia algumas lideranças, então a gente sempre está com o projeto da Sandríssima, com o projeto em apoio com a Sandra Sofia também, né? Daquilo que realmente a gente consegue. Hoje ainda o recurso é pouco para as ações sociais, né? A gente tem bem pouco recurso, mas com pouco a gente consegue fazer. Mas o nosso objetivo é que a gente possa expandir as vendas e consegue reinvestir e aumentar ainda mais os nossos projetos. Renise trabalha de forma voluntária na ONG. Ela é uma das conselheiras do Instituto. Fernanda sempre teve assim, muito boa vontade, né, de fazer um trabalho com as mulheres, com crianças. Então ela foi tentando. Acho que a ONG surgiu de várias tentativas também, de vários trabalhos que ela mesma proporcionou. Né? Eu trabalho no social mesmo, dando apoio a ela, né, nesse contexto. E apoio às mulheres, quando de vez em quando ela vem aqui, né, Renise, eu preciso saber, eu vou fazer isso, 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 o que você acha? O que você sente, né, dentro da energia? Porque eu trabalho com energia, né? Aí eu vou na mesa radiônica, eu olho, né, eu reflito, para poder dizer para ela se é assertivo, se não é assertivo, né, como conselheira mesmo, né? Então, meu posicionamento é mais como conselheira e apoio lá, nesse trabalho, né? E nosso trabalho consiste nisso, né, em dar o apoio necessário que elas precisam. A minha parte é mais emocional. Eu vou lá, dou um apoio emocional para trabalhar com elas nesse sentido de favorecer um pouco eu falo autoestima, né, a resiliência, a capacidade de aceitar certas coisas, porque elas vêm de um nível de desestrutura e que não é muito fácil, né? E não é todo dia que elas estão bem. Cada dia estão de um jeito, estão de uma forma, né? Mas o trabalho consiste nisso, em apoiá-las, né? Apoiar ou escutar elas. O fato da gente escutar, ter uma escuta profunda com elas, já faz uma grande diferença para elas. Elas têm alguém que elas possam contar, né? Pode contar a história delas, pessoas que elas possam confiar, né? E daí nasce, né? Eu falo autocura, o processo de transformação. O meu processo é ser agente de transformação ali, de consciência, né? E apoiar a Fernanda no que ela precisa nesse sentido, de ser, vamos ver se isso é assertivo nesse momento, se não é assertivo, se está coerente, se não está coerente, né? Então, meu processo com a Fernanda é nesse contexto. A gente mantém um vínculo de amizade muito grande, né, de respeito. Eu tenho muito carinho por ela, nesse sentido, da forma, o amor que ela tem, né? Em ter mesmo, em dar esse apoio a essas mulheres eu falo assim, sem esperar nada. É um trabalho totalmente mesmo assim, de amor, o trabalho que a Fernanda tem. Eu admiro muito ela. Cristiane é assistente social. Ela ajuda de forma voluntária no Instituto. Ela fala um pouco sobre o importante papel da ONG na cidade. O profissional de serviço social, né, o assistente social, está alocado em vários espaços, né, de defesa do direito das mulheres, né, na política de assistência, na política de saúde, onde a gente recebe com certeza o maior número de denúncias, né? Então a gente vai fazer o cadastro dessas mulheres, entender qual que é a condição socioeconômica dessa família, né? E fazer os devidos encaminhamentos na garantia dos direitos dessas mulheres, dessas famílias que muitas vezes são mulheres mães solos,
são, né, famílias que a gente chama monoparentais femininas, né? Então, eu acredito que o trabalho do assistente social é fazer o diagnóstico da necessidade do trabalho dessas mulheres, né? Do que é a necessidade, qual o direito está sendo violado ou qual a promoção ou prevenção aí que pode ser feita no caso de cada família, né? E fazer os encaminhamentos necessários, acho que na garantia do direito mesmo. Sim, sim. Isso é o trabalho. Eu tenho sido parceira do Instituto já, acredito que há um ano, 2 anos, né? Hoje eu presto um serviço voluntário de fazer o cadastro das mulheres, então faço o acolhimento delas, né? Quando elas chegam no Instituto para saber sobre o serviço que é ofertado, sobre os benefícios que ela vai ter ali no espaço, né? Ricardo é tesoureiro na ONG e também marido de Fernanda. Eu faço oficialmente o financeiro, né, a tesouraria. Tem a questão da parte de produção também, que como eu cuido da produção da fábrica e a gente integrou a produção com alguns produtos, então a gente acaba olhando também um pouquinho para esses produtos, né, para o processo de produção, né. Então, quando entra um produto, seja ele qual for, uma vela ou qualquer outro produto que seja, mesmo sendo mais simples, a gente procura trazer um processo de produtivo, né, para poder dar não só a qualidade, mas também a produtividade, né. Sim. Como se fosse um calçado mesmo, né. Tem as etapas a serem feitas e a gente vai monitorando esses processos. No começo foi mais uma separação, né, porque a gente trabalhava junto na fábrica. Ela falou que ia cuidar da ONG só. Eu, a princípio, continuei com a fábrica, mas cedi um espaço, porque foi bem na época da pandemia, mais ou menos na época da pandemia, né? Então esse espaço aqui, ele estava ocioso e aí eu acompanhei o processo dela procurar galpão, procurar algum lugar que ela pudesse estabelecer. E aí eu falei, bom, é complicado, né? A gente sabe a experiência que a gente teve aqui para poder montar a fábrica, porque às vezes não é só pegar um imóvel, você tem que estruturar ele, né? Que, né, aqui a gente teve que mexer com o transformador, então é uma série de coisas. E aí me passou esse filme na cabeça, falei, não, vai para lá que aquele espaço tá ocioso, então você fica pelo menos por enquanto lá, enquanto a gente usa, e já está estruturado, né? E aí foi o que aconteceu, elas começaram a trabalhar aqui em cima, fazendo coisas mais artesanais, e aí, coincidentemente ou não, elas foram tendo a necessidade de usar algumas máquinas, alguns equipamentos da produção. Então foi tendo uma integração natural. Quando a gente percebeu, elas já estavam além desse espaço, elas já começaram a ocupar uma parte também da produção. E também é aquela integração de que não há sentido de estar com uma outra linha de produção, sendo que os maquinários são comuns, né? Não tem sentido, já que elas estão aqui. E aí elas foram, devagarzinho elas foram integrando, porque não só na questão do espaço, né? Porque hoje elas têm uma mesa ali onde fazem esses produtos e algumas máquinas elas utilizam, então já ali no chão de fábrica, vamos dizer assim, já fica mais confortável para elas estarem ali. E foi um processo bem orgânico, assim, bem natural. A gente, quando elas começaram aqui, era para ser um espaço temporário, né, para que elas se estruturassem e depois que se estruturasse pudesse buscar um local para elas. E por fim a gente entendeu que essa integração era útil para todo mundo, né? E foi o que aconteceu, né? Entendeu e começou a perceber assim que elas começaram a pegar muitos produtos para fazer, mas elas começaram a ter muita dificuldade com essa questão da produção, da profissionalização da produção. Porque seja qual for o produto, você tem que ter, como eu falei, tem que ter um processo, você tem um controle de qualidade, né? Então isso já é normal na fábrica. Então o que a gente fez foi começar a integrar esses produtos para que eles pudessem ter o mesmo processo dos produtos da fábrica. Então hoje tudo que é produzido eles passam por esse mesmo. Então, tem o pedido de compra feito pelo sistema, o estoque regulador da matéria-prima, o processo, como isso vai ser feito, ali na finalização, a validação da qualidade, o armazenamento disso também no espaço específico. Então, é só profissionalizar o que elas já faziam, né? Que é algo comum, que já era feito aqui. Então,
integrou, esses produtos também acabaram entrando, né, nessa escala produtiva. E em contrapartida, a fábrica também ela estava numa insatisfação muito grande com relação ao mercado que ela atuava. Então a gente entende que a fábrica também precisava, é uma vontade já da fábrica também precisar buscar um produto mais sustentável e aí uniu o produto da parte do material sustentável com a mão de obra social, né? Então foi um casamento que eu acho que foi perfeito. Um casamento que aconteceu naturalmente, que não falei, quando a gente foi ver já estava integrado, né? Quando a gente sentou para poder meio que concluir essa parceria, tudo que a gente falava já era algo que já estava acontecendo. Então as meninas já estavam cortando, tinha coisa que estava sendo produzida, então na prática a coisa já funcionava assim, né? Eu falei, já foi funcionando de maneira bem orgânica. Foi só oficializar mesmo, né? Sim, e aí foi a marca que elas lançaram e que pra gente faz muito mais sentido tá buscando, porque, como eu falei, você buscar um cliente hoje no mercado que realmente tem essa preocupação ambiental e social é muito difícil. Eu gostaria de já que ela estivesse hoje já dentro do que eu enxergo de expansão, né? Eu acho que o que buscamos hoje é expansão, porque quanto mais trabalho, mais produtos e tudo mais, é mais mão de obra que a gente vai gerar. E o intuito é esse, né? A Fernanda pega muito nisso, né? De tudo que a gente vai fazer para fora, a gente sempre, não, calma aí, vamos tentar trazer essa mão de obra para a gente, né? Então, quanto mais processos e mais necessidade de mão de obra a gente tiver, melhor, né? Então, é expandir, é conseguir fazer com que esse trabalho chegue a muito mais pessoas, né? Para possa ajudar essas pessoas. E é o que a gente tem feito, né? Eu acredito, não, tenho certeza que a gente está ainda plantando, mas nos próximos anos a gente vai colher os frutos desse trabalho, né? Com certeza. Que são os resíduos que a gente recebe. Sim. E a gente separa eles por cor, né? Que aí eles vêm num saco, a gente depois separa para escolher para fazer os produtos. Esse é o que vou descartado e a gente recebe. É todo da reciclagem, é todo de doação de fábricas, de indústria da cidade. Exato. Que isso já é uma produção de flores que elas Sim. estão fazendo. Essas flores, aquele start desde lá do começo, né? Isso. 2018, se eu não me engano, que Essas tinha são as começado. primeiras flores, exatamente. Que deu toda a ideia de começar o projeto em si. Foi essa flor. E aqui são uniformes de empresas, tá vendo? Sim. Ele vem. Aí aqui o que a gente faz? A gente tem que caracterizar o nome da empresa aqui. E aí a gente leva para higienizar e aí eles viram esses saquinhos aqui, ó. Eles viram esse tecido aqui, tá vendo? Entendi. E daqui vão sair produtos. Então aqui a gente vai fazer mochilinha, aqui a gente vai estampar, nós vamos fazer necessaire. Então daqui vai virar produto. Bacana. E o que é com o nome do cliente, a gente separa, que é aqueles que estão separados, e a gente vai triturar e usar de enchimento para almofada, para puff. A gente vai fazer uns puff grandes assim, e volta vai ser os couro costurado e a gente vai usar. Porque o nosso objetivo aqui é fazer resíduo zero. Sim. A gente está nesse trabalho de não ter resíduo nenhum. A gente está agora... Esse aqui ainda não, mas a gente está testando o material agora, que ele vai triturar as sobras das nossas sobras e vai fazer esse material. Esse aqui já é uma borracha triturada com resíduo. Com resíduo, entendi. Quando a gente corta aqui, sobra ainda pedacinho dos nossos resíduos. Aí ele vai coletar, vai triturar e vai fazer essa palmilha. É um material que ele tem a questão da sustentabilidade, né, do reuso, né? Sim. Reutilizável, a gente reutiliza os materiais. Pra gente não precisar descartar nada. Porque o couro, além dele contaminar o solo, porque ele tem cromo, ele contamina o solo, mesmo fazendo todo o processo, e ele demora 50 anos para se decompor. Sim. Aí ele vai ficar essas tirinhas aqui, aí elas, no trabalho artesanal, elas amarram tudinho, um por um, desse aqui, e aí depois aqui embaixo monta a sandália. É uma faquinha que corta ele aqui, aí ele fica em tirinhas assim,
Fica nessas tirinhas assim. Entendi. Aí elas vêm, cada um desses elas vêm amarrando esse buraquinho. Aí elas têm uma medida certinha, tá vendo? Que ela tem que cortar para que a gente tenha um padrão. Ah, bacana. Pra ficar todas no mesmo tamanho, né? É. Aqui é só um protótipo de um chinelo que vai usar essas miçangas aqui. Então aí Entendi. elas vão bordar aqui pra gente, tudo isso aqui a gente recebeu de doação. Aí uma forma da gente utilizar eles foi pra gente colocar nas nossas próprias sandálias. Eu tô há mais tempo que a Amanda, Aham. mas quem chegou primeiro foi a Dona Lourdes. A Dona Lourdes. Maria de Lourdes é o braço direito de Fernanda. Ela desenvolve um trabalho muito importante no Instituto. É uma artesã cuidadora. Quando foi que eu conheci a Fernanda? Quando eu ia perder a guarda dos meus netos. E aí um punhado de gente, né, querendo ajudar. Aí apareceu esse anjo, né? E ela pegou e perguntou pra mim o que precisa, porque meus netos, o juiz ia levar, porque minha filha morava na rua e já estava grávida de novo. Sei. Do sexto, é sexto? Quinto? Eu já aumentei um. O juiz falou que eu não ia ficar, né? Nem com a criança e nem com os outros, porque minha casa não tinha porta nem janela. Entendi. E aí eu não tinha condições de pagar em outro lugar que eu fazia faxina. Sim. E aí a Fernanda ia lá todo dia, né? Olhava assim, séria, e eu falava assim, essa moça aqui, acho que ela é do fora, ela vem aqui para investigar. Aí fiquei desconfiada, né? Mas aí um dia ela esperou todo mundo ir embora, perguntou para mim assim, o que realmente você precisa? Eu falei, de uma casa? Ela falou assim, então você vai ter sua casa. Falei, todo dia nós esperando essa mulher cachada. Aí ela juntou com o pessoal, reformou a casa que eu moro e o juiz autorizou a minha gente, tá? E aí passou um tempo, ela deu uma sumidinha. Era final de ano, nessa época, né, Fer? Aí ela apareceu lá, inclusive ela apareceu, minha filha tinha aparecido, porque assumia, né? E aí a Fernanda conversou com ela até passou o Natal, o Ano Novo. Porque aí ela pediu umas coisas para comer, né? Sim. No Natal. A Fernanda levou e ela passou o Natal, o Ano Novo. Com as crianças e comigo. E aí depois a Fernanda um dia apareceu e perguntou se eu queria, né, aprender a fazer as florzinhas, né, Fernanda? Nós ia fazer guirlanda, né? Nós saímos do serviço e ia fazer. Até aprendi a comer abobrinha, pizza de abobrinha. Acabava o serviço, né? Comer pizza de abobrinha. A senhora quer vir trabalhar aqui, né? Aí eu falei, vou. Aí eu parei com as faxinas, né, Fê? Olha, eu acho que é uma revolução, né? Porque eu acho assim, se há mais tempo tivesse, né, uma Fernanda da vida, talvez eu não teria passado pelo que eu já passei, ou então outras pessoas que já passaram, né, por aqui. Eu acho assim que deveria ter expandir. Porque eu acho que aqui ainda está meio fechado. Eu acho que tinha que ter mais parceiros, mas assim, para divulgar, para ter mais ajudas para as pessoas, porque ainda tem, eu mesmo conheço muitas mães solo, muitas meninas novas que está grávida, está nas drogas. Então, aqui é um lugar assim, onde os jovens, principalmente as jovens, né, igual tá aquela jovenzinha lá que ela mora no abrigo,
tem a minha neta, se não tivesse aqui, sabe Deus onde estava, né? Então aqui é um lugar que a Fernanda e o esposo dela e as pessoas daqui entendem que os jovens, a gente tem que saber lidar com eles, né? E eu acho assim que a Fernanda é o caminho certo para a cabeça do jovem. Porque ela tem uma sabedoria abençoada para estar lidando, para estar ensinando os jovens, sabe? Sim. Então eu acho que deveria ter mais assim, sei lá, aqui eles aprendem a mexer com, né, com as flores, com pintar as camisetas, mexe com as máquinas, ela ensina as meninas a mexer no computador, né? Sim. Então, eu acho que deveria ter mais pessoas para vir assim, ensinar, tirar. Tem pessoas que têm vontade de ser fotógrafo, modelo, assim, que nem eu. Sim. Então, é uma coisa, assim, muito surreal, né? É um lugar muito bom. Não só para o jovem, né? Eu sou uma adolescente, creio assim, para mim é ótimo. Eu não vi a hora de voltar, sabe? Sim. Se sente acolhida aqui. Muito bom. É mais que uma família. Sim. Você se sente à vontade. Se você hoje não tá boa para fazer, você não faz. Cada um se respeita. Você entendeu? Se você não tá legal hoje, te deixa, né? A gente tem esse costume, deixa quietinha no canto. Eu vejo assim que ela vai expandir pro mundo inteiro. E vou te falar uma coisa. Esses dias, essa semana, eu tô com isso no meu coração, na minha mente. Inglaterra. É? É. Por que você acha? As sandálias feitas pela mão de mães que florescem. Sério? Sério. Olha aí que bacana. Eu não costumo errar, não. Ó, tá gravado. Pode deixar gravado, que isso você vai pôr e vai falar, bem que a Lourdes falou. Quero até voltar a estudar, né? Antes eu ia, né? Mas aí, tanta coisa. Aí agora não, agora eu tô aprendendo a cuidar de mim. Sim. E deixar os filhos para um lado, neto para um lado. Sim. E aí, na hora que a minha cabeça estiver bem legal, quero voltar a estudar. Voltar a estudar. Ela é sua neta? Ela é? As duas? Não, Só você. Eu sou filho de coração. Olha só. E você chegou quando? Você é a Sandra, né? Isso, eu sou a Sandra. Então, eu cheguei após a Lourdes. Sim. Eu conheci a Fernanda também pelo mesmo propósito, não da casa, né? Mas eu também passei uma situação de violência muitos anos quando eu era casada. E aí, quando eu consegui sair da situação, eu criei um grupo de apoio a outras mulheres. E aí, quando eu criei esse grupo de apoio, eu não tinha onde apoiar. Criei um grupo, não tinha onde apoiar as mulheres. Aí eu atendi elas na minha casa. Só que na pandemia não podia ter aglomeração de pessoas. E aí eu conheci um moço que conhecia a Fernanda. E aí eu falei pra ele, nossa, eu quero uma sede, eu quero um espaço para eu poder atender as mulheres. E na minha casa não pode por causa da pandemia. Aí ele falou, olha, eu conheço uma moça que é mais ou menos igual a você, também é meio doida por trabalhar com mulheres, com criança, então eu vou te passar o contato dela. Aí me passou o contato da Fernanda. A gente demorou alguns dias para se encontrar exatamente por conta da pandemia. E aí deu certo, né, que não era à toa, deu certo da gente se encontrar. E aí eu cheguei aqui e falei pra ela, eu falei, olha, eu quero um espaço para atender as mulheres que eu atendo, que passam por situação de violência doméstica. E aí eu quero uma sede, né? E falei pra ela, e aí, que você pode me ajudar nessa parte, né? Ela falou, não, eu tenho serviço. Aí ela falou, me acolheu muito bem, ouviu a minha história. Ela falou, só que eu tenho serviço, eu preciso de fazer 900 borboletas, que era como se fosse essa florzinha, mas eram umas borboletas de couro também, para uma empresa. E aí ela falou, e eu não tenho agora no momento quem faz, aí você topa vir fazer? Aí eu falei, não, topo, vim fazer,
Porque aí eu pensei, né? Falei, bom, eu vou lá fazer essas borboletas, de repente de lá eu consigo um lugar para atender as mulheres que eu já atendo. E aí ela deu certo, a gente fez os 900 borboletas, e aí junto com as borboletas eu aprendi a fazer a florzinha. Fui me capacitando aqui nessa área, aprendendo a fazer a flor, aprendendo a fazer a guirlanda. E aí gostaram das borboletas, aí pediram mais 900 borboletas, e aí eu fui fazendo borboletas. E depois das borboletas, eu tô aqui até hoje, né? Porque aí eu saí do meu serviço, o convite da Fernanda veio também, do mesmo jeito que veio pra Lourdes, veio pra mim. Se eu queria vir pra cá e viajar nesse balão mágico. E virar uma borboleta, e eu amei a ideia, né? Bacana. Aí eu falei, nossa, vou, porque eu trabalhava em outra área. Sim. E eu trabalhava, na época, eu trabalhava no escritório de contabilidade, que não tinha nada a ver com o meu propósito. E aí a Fernanda fez o convite, eu aceitei muito de coração mesmo. E é isso, o coração acho que juntou. Nós estamos aqui. E depois que eu vim pra cá, aqui no Mães, eu consegui cursos, eu consegui me estruturar melhor. A Fer me ajudou a planejar tudo que eu ia fazer. Que eu fazia, mas do meu jeito mesmo. E hoje ainda continuo, mas assim, hoje ainda é do meu jeito também. Mas só que hoje é do meu jeito, mais estruturado. Então assim, Mães me ajudou nessa parte de ter essa base, de fazer os cursos que eu fiz. Eu aprendi muitas outras capacitações que eu não tinha, eu aprendi aqui. E as mulheres atendem da mesma maneira. Até hoje eu ainda atendo elas na minha casa à noite. Só que aí hoje de uma maneira mais organizada, né? E você que é neta da Lourdes, veio pela avó, né, acredito eu. Sim. Você tem quantos anos? 18. 18 anos. E você já tá aqui há algum tempo? Acho que faz 3 meses, né? 3 meses. Já tá no caminho para virar uma facilitadora também. A gente prepara elas, não só a questão do trabalho artesanal, mas trabalho em equipe, responsabilidade, proatividade, toda a parte profissional mesmo. E a gente prepara elas para o mercado de trabalho, ou se tiver alguma oportunidade para trabalho também, aqui mesmo, né? Sim. Então, como a gente tem a parte de produção das sandálias agora, né, da parte da linha de outros produtos, então assim, pode ser que aconteça oportunidades para elas ou aqui mesmo, ou a gente prepara para o mercado lá fora. A gente tinha uma outra jovem que ela capacitou aqui, hoje ela já está no mercado de trabalho. Na verdade, o nosso trabalho é muito da oportunidade, né? Para que a gente acredita que todas as mulheres, que é o nosso trabalho, né? As meninas, todas têm potências, só precisam ser resgatadas, vistas e valorizadas, né? E é o que a gente faz essa inclusão. Beatriz atualmente mora em uma casa-lar. Recebeu a proposta de fazer parte da ONG com o intuito de se capacitar para o mercado formal de trabalho. Eu faço parte do SAR, que é o Serviço de Acolhimento das Casas Lares, entendeu? E eu moro lá atualmente. E eu tô completando 18 anos agora, mês que vem. E aí eu vou sair, ter uma vida meio independente, entendeu? Aí nesse caminho, a coordenadora da casa, que resolve tudo, entrou em contato com a Fernanda, e aí ela me apresentou, falou pra eu vir aqui ter uma conversa com ela pra ver se me interessava. Aí eu vim, conversei com a Fer, ela me explicou todo esse movimento que elas fazem, tudo e tal, e aí eu acho que fiquei muito, né? E aí eu já fiquei aqui com elas, trabalhando. O que você acha do Instituto, Bia? Quando você ficou sabendo, você já conhecia ele antes? Não conhecia. Não conhecia. Eu achei muito legal, porque, o serviço que eles fazem, eles ajudam muitas pessoas. E, a maioria das coisas que são produzidas aqui, são produzidas com, às vezes, com os couros que sobram, essas coisas. Então, é uma coisa bem legal. E o que você colabora aqui dentro do Instituto? Então, eu tô ajudando na parte da produção agora, que eu tô fazendo a minha capacitação. Então, eu aprendo de tudo um pouco e, ao mesmo tempo, ajudo na produção. Eu acredito que vai crescer bastante. Sim. Acredito que sim, porque a gente vai passando, vai tendo mais contato, mais ajuda, e eu acredito que vai crescer bastante. E você acha que a sua colaboração aqui dentro do Instituto te ajudou no quesito profissional de desenvolver sua ajudou. paixão? Eu tô aprendendo bastante coisa aqui, inclusive na parte da fábrica, aprender a mexer com máquina, assim, eu acredito que vai me ajudar bastante. Meu sonho sempre foi muito, mas muito de trabalhar com crianças. Isso eu acho que é meu sonho desde criança, né? Quando eu via as crianças na rua e eu falava assim, um dia
E foi muito engraçado, assim, que quando começou a acontecer, tudo meio que natural ou não, né? Eu não acredito muito, não, nada por acaso, eu acho que tudo meio que está ali pré-escrito. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, que eu via que as crianças estavam pedindo na rua e as mães estavam ali próximas, aí eu falei, um dia eu vou fazer algo para essas mães trabalharem e as crianças brincarem, né? Porque para mim criança tinha que estar brincando e eu não entendia por que elas estavam ali trabalhando, né? E ver tudo hoje acontecendo, para mim, eu posso dizer que é a realização de um sonho, né? É desafiador, é muito. Eu tive que largar o meu trabalho para poder me dedicar para o projeto. Eu larguei a minha renda e eu tenho que voltar hoje e eu estou incluindo, né, a parte da linha de sapatos, que é da onde que eu consigo fazer aquilo que eu tenho conhecimento e estar junto, porque senão a gente não tiver renda, a gente não sobrevive mesmo, né? Porque foi tão a realização do sonho que eu falei, eu vou viver ele inteiro e aí acabei esquecendo que a gente precisa ter recurso, né? Mas a gente incluindo tudo isso hoje, da forma que vem acontecendo, como eu falei, para mim é a realização do sonho. Mas eu vejo lá na frente a gente gerando trabalho para muitas mulheres, E nossos projetos sociais com as crianças muito estruturado, fortalecendo a potência dessas crianças, porque a gente encontra na comunidade crianças com almas assim, em todos os lugares, né? Mas ali é um solo fértil, assim, sabe? Ali elas já fazem ginástica olímpica, ali elas já fazem futebol, ali elas já fazem vôlei, elas fazem todos os esportes, mas às vezes a oportunidade não chega. A gente tem desenhistas, a gente tem pintores, a gente tem jogadores de futebol, a gente tem tudo. Só que falta chegar a oportunidade para que possa levar eles para o caminho, né? De realização de um sonho profissional. Então, assim, o que eu almejo é que a gente consiga estruturar projetos sociais, eu vejo isso, né? Para que a gente possa gerar oportunidade para crianças, jovens e fortalecer as comunidades periféricas de Franca. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher